Olá, minhas queridas e meus queridos estudantes do curso de Letras, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo programático para a disciplina de Prática Pedagógica 4, hoje nós iremos discutir um pouquinho mais sobre plano de ensino e planejamento anual. É muito importante saber que o planejamento ele está inerente ao ser humano e que o profissional docente ele é um dos mais engajados no planejamento de suas atividades, uma vez que, sem um planejamento delineado e bem construído, o docente do componente curricular de língua portuguesa não irá conseguir, de forma alguma, efetivar o currículo escolar, bem como toda a sua proposta didático-pedagógica no cenário escolar, qual pertence, nem sequer conseguir contemplar devidamente as competências e habilidades que são essenciais para a formação do educando. Então, planejar não está apenas inerente à espécie humana em sua forma holística, mas sim também na execução das atividades do profissional educador. Portanto, se faz essencial que, neste momento, nós saibamos o que é um plano de ensino, o que é um planejamento anual e mais, como esse planejamento irá interferir nas ações que eu irei desenvolver dentro da sala de aula enquanto professor da educação básica do componente curricular de língua portuguesa. Bom, sem mais delongas, eu preciso que vocês entendam o que é um plano de ensino ou o que é um planejamento anual. Bom, o plano de ensino ou planejamento anual trata-se de um documento que propõe de forma coerente e coesa as concepções teórico-metodológicas essenciais para a formação de seu público-alvo, ou seja, do educando, contemplando os objetivos, conteúdos e procedimentos metodológicos e avaliativos necessários para tal. Pense que, dentro de uma escola, o PPP é a sua identidade. Nele estará todo o arcabouço teórico e metodológico por trás do processo de ensino e de aprendizagem, do processo de ensinagem, qual aquela instituição se propõe a efetivar. Portanto, dentro deste documento devem estar as mínimas orientações relacionadas à construção de um planejamento anual, pois um professor que deseje de fato traçar um conjunto de planos para que de imediato alcance o seu objetivo primeiro, deve sim fazer com que toda a sua prática esteja pautada em um planejamento maior, que irá exatamente abarcar o ano letivo, irá dividir não só o tempo, mas também os conteúdos e todas as atividades, sejam elas de cunho qualitativo ou quantitativo, dentro daquele espaço de tempo que ele dispõe. Logo, planejar abarca todo o processo educacional. E quando de imediato nós planejamos um curso, como é o caso do ensino médio, como é o caso do ensino fundamental, eu tenho que ter em mente que eu preciso sistematizar todas as ações de todos os envolvidos, incluindo o professor da língua portuguesa. Dentro desse plano de curso, automaticamente eu abarco as disciplinas. Então, língua portuguesa apresenta o seu plano de ensino, seu plano de curso ou seu planejamento anual. E em cada unidade também deverá apresentar um plano que deverá cumprir essencialmente aquilo que fora proposto no plano de curso, no seu plano de ensino, no seu planejamento anual, mas especificando apenas aquele período qual ele deseja atender. O primeiro bimestre, o segundo bimestre, o terceiro bimestre, o quarto bimestre. Ou, como preferirem, unidades. Então, a minha primeira unidade ela tem que estar
articulada diretamente com o meu planejamento anual. O problema é que muitas vezes, pela falta de experiência, o professor recém-chegado na educação básica é exigido de um plano de ensino, de um planejamento anual. E ele geralmente pega o livro didático, qual a instituição adotou, e simplesmente transcreve tudo aquilo que ele encontra lá como informação, sem se preocupar em cumprir devidamente, ou ainda sem se preocupar em sistematizar para que, de imediato, seja possível contemplar cada saber daquele. Nós sabemos que hoje nós possuímos 200 dias letivos, mas não podemos nos utilizar dos 200 dias letivos, tendo em vista que desses 200, alguns dias, em alguns dias ocorrem eventos, em outros ocorrem situações de avaliação, projetos escolares e ainda mais aqueles dias onde nós temos as interferências de fatores intrínsecos e extrínsecos à própria unidade escolar, ok? São os problemas do dia a dia. Nessa perspectiva, eu tenho que traçar um roteiro para que cada unidade contemple exatamente aquilo que eu planejei a nível de ano letivo. Ou seja, meu planejamento bimestral ele deve contemplar exatamente meu planejamento anual e cumprir exatamente cada etapa que nele foi escrita ou descrita, né, ou explicitada. E para a execução de cada etapa preconizada pelo meu planejamento bimestral, eu tenho um plano de aula que irá traçar exatamente uma rota segura para que eu possa, de fato, executar a minha aula e garantir a execução do meu planejamento anual, bem como do meu planejamento bimestral. Bom, nessa perspectiva, como planejar? Como construir o nosso plano de ensino? Como construir o nosso planejamento anual? É necessário acompanhar, avaliar, reestruturar ou manter as propostas de ação e divulgar. Como assim? Quando eu acompanho de perto se eu estou, de fato, executando o meu planejamento anual, eu posso avaliar se ele está, de fato, atendendo à necessidade do meu educando. Às vezes, o professor torna-se, entre aspas, conteudista quando, para dar conta de um currículo, ele não efetiva aprendizado. Então, você tem que avaliar constantemente o seu planejamento para que ele não seja meramente burocrático, só escrito num papel. É essencial que você verifique se as tuas ações estão coerentes com as competências e habilidades que você deseja que o teu educando se aproprie. Muitas vezes o professor começa a planejar as suas ações e de imediato sistematizam uma carga conteudista que ele não consegue abarcar em apenas uma aula. Logo, ele vai começar a transcender o período de aulas, de semanas letivas, de bimestres, comprometendo o seu planejamento. Então ele tem que avaliar cada erro cometido e reestruturar da maneira que for possível. E até mesmo manter, caso esteja dando certo. E é essencial que ele divulgue, ou seja, que ele converse com o educando, que é o público-alvo do planejamento, ele explique o porquê não está executando daquele devido modo e quais as medidas que ele está adotando, uma vez que teu plano de ensino ele deve ser apresentado ao educando desde o princípio do ano letivo. Se você não apresenta o teu planejamento anual, o educando ele não sabe o que, é que você deseja efetivar e ele estará perdido a esmo dentro da tua disciplina. É por isso que muitas vezes nós perguntamos ao estudante o que você está vendo e ele não sabe responder. Exatamente porque ele não de modo algum foi apresentado
à ementa, ao planejamento anual, ao planejamento que a gente chama de plano de ensino do curso ou de imediato da disciplina a qual ele está pertencendo. E não só divulgar para o educando, mas também divulgar para a equipe pedagógica de apoio, para os coordenadores, para o diretor, para que ele saiba como está o andamento de suas atividades e que possa contribuir com elas. Afinal de contas, o coordenador, ele sim, é o melhor amigo do professor e ele deve ser visto dessa forma. E se ele não atuar dessa forma, ele deve rever até mesmo a sua posição, porque ele deve ser o apoio, o suporte, o alicerce da prática docente. Então é necessário que o professor consulte a ementa, ou seja, consulte exatamente os parâmetros de diretrizes educacionais que estejam por trás daquela disciplina, naquele curso, naquela modalidade de ensino. Trace o seu objetivo geral, para que ele saiba o que ele pretende alcançar no final do ano, né? No final do período a qual aquele plano atende, bem como seus objetivos específicos, o passo a passo, né? Seus conteúdos programáticos, né? Tudo aquilo que ele irá trabalhar naquele ano, bem como os procedimentos metodológicos e a sistematização deles, tá? A definição de procedimentos avaliativos e por aí vai. E é neste ponto que nós chegamos à seguinte pergunta: o que deve constar em um plano de ensino? Bom, primeiro, teus objetivos ou as competências que você deseja que o educando apreenda. Se eu tenho competências, eu vou ter também habilidades, né, a serem efetivadas. Tenho que apresentar os conteúdos que serão preconizados, bem como os procedimentos metodológicos que eu desejo adotar para a construção do meu plano de ensino. Exemplo, eu posso fazer uso de data show. Isso tem que estar como meu procedimento metodológico. Mas de que modo? Um exemplo de descrição de procedimento metodológico pode ser o seguinte: utilizar-se, né, ou utilizar de ferramentas tecnológicas ou recursos midiáticos para difundir mídias relacionadas às temáticas outrora contempladas pelos conteúdos. Outro modo de descrever, por exemplo, a utilização do livro didático enquanto procedimento metodológico poderia ser o seguinte: utilizar, ou melhor, vamos mudar o verbo, tá? Fazer uso também pode ser empregado, ou até mesmo analisar, ok? Analisar os textos do material didático da instituição, a fim de que o educando possa ser imerso no contexto científico qual o conteúdo traz consigo. E tantos outros procedimentos você pode mencionar. A utilização do quadro branco, o emprego de propostas de socialização, ou como nós chamamos também de simplesmente debates, rodas de conversa, ou construção de produtos pedagógicos ou educacionais. Enfim, são procedimentos metodológicos que você adota para que, de fato, o teu educando possa aprender o conteúdo. E você também tem que adotar os procedimentos ou estratégias avaliativas. Esses procedimentos avaliativos, eles funcionam exatamente como os indicadores de aprendizagem. Então, você deve traçar um conjunto de sequências didáticas que irão lhe subsidiar uma culminância. E essa culminância deve ser um procedimento avaliativo, seja qualitativo ou quantitativo. Você pode pedir uma avaliação bimestral, né, como uma prova física, né, objetiva ou até mesmo subjetiva, que irá
averiguar a aprendizagem do educando. Você pode também solicitar a apresentação de um seminário e avaliar exatamente o sujeito enquanto indivíduo a desenvolver sua competência socioemocional e também a sua inteligência interpessoal, ok? Eu posso pedir a construção de maquetes, eu posso pedir a produção de fichamentos, de resumos, de textos dissertativos, argumentativos, eu posso pedir a construção de mídias, enfim. Os procedimentos avaliativos são diversos. E as referências acabam sendo indispensáveis também, tendo em vista que você tem um conjunto de referências de imediato, trazer para o educando a nível de consulta bibliográfica, né? O livro da instituição, que a instituição adotou para que o professor de língua portuguesa utilizasse, ele deve estar presente nas referências. Assim como outras ferramentas que você outrora possa fazer uso, como vídeos, músicas e por aí vai. Ok? Eu espero que tenham compreendido o que é um planejamento anual, o que é um plano de ensino, e eu aconselho que vocês vislumbrem os planejamentos da, vamos dizer assim, da Secretaria de Educação, qual pertencem, da Gerência Regional de Ensino, qual pertence, né, das direções regionais de ensino, enfim, para que vocês possam compreender exatamente qual é o modelo utilizado. Esse modelo vai acabar surgindo uma hora ou outra para vocês. E é importante que vocês saibam como construir o que deve ter nele. Nas próximas aulas nós vamos discutir um pouco mais sobre esses elementos e perceber a importância do planejar na profissão de docente. Ok? Fique com Deus, um grande abraço e tchau, tchau.